Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Pai, Ana, cadê a Ana? Sabia que gostava de chicote, não, hein? Então senta e prepara. Mas antes disso, vamos falar com Deus. É sempre importante nós orarmos, em verdade, em todos os momentos, né? Diante de situações e circunstâncias que nós vivemos, é importante que nós apresentemos ao Senhor, em especial quando nós estamos atentos, com o coração voltado para Deus, em meio ao culto, para que por meio do ensino da palavra, da ministração, o Senhor possa falar diretamente à nossa alma, e que o mensageiro, o pregador, seja apenas isso, aquele que transmite as verdades do Senhor para com as nossas vidas, visando o aperfeiçoamento. Coloca o seu coração na dispensação do Senhor, que Ele ouça a tua oração e a minha. Santo e poderoso Deus, maravilhoso Senhor, assim o chamamos, Pai, porque nos rendemos a Ti e colocamos o nosso coração, a nossa confiança no Senhor, e cremos, ó Deus, no poder da Tua palavra, assim como no amor do Senhor, e na ação do Seu Espírito Santo. Pai, nós nos colocamos à disposição para sermos usados pelo Teu Espírito. Senhor Jesus, Pai eterno, aqui estamos e esperamos, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco usando esse tempo, para que recebamos daquilo que vem do Senhor, Pai, que seja útil, que seja de grande proveito à nossa fé, à nossa vida, e assim, observando a palavra, Pai, nós nos mantenhamos na Sua presença. Sabemos que És um Deus cuidadoso, zeloso, de boas obras, e as obras da nossa vida, Pai, estão expostas diante do Senhor, e nós Te pedimos que venha purificar o nosso coração, venha purificar os nossos sentimentos, nossas emoções, a nossa vontade, para que estejamos alinhados, afinados com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu tenho trazido a você, nos últimos cultos em que eu tenho ministrado, acerca de personagens bíblicos, de pessoas que, do ponto de vista humano, não foram tão relevantes, ou que não chamam a nossa atenção, e que muitos de nós acabam desconhecendo a sua importância, o seu papel dentro da Escritura Sagrada, e como Deus os usou. E assim fiz com diversas pessoas cujos nomes estão registrados na Escritura, não como protagonistas, mas que cumpriram o seu papel diante do Senhor. E hoje eu vou fazer um corte nessa série de mensagens e trazer uma palavra com um outro foco, porque sinto a necessidade no meu coração de trazermos clareza em questões que muitas vezes boa parte de nós está vivenciando. Eu sei que em nossa vida, diante de situações difíceis, muitas vezes nós nos deixamos abater, ficamos nos sentindo sem forças, até mesmo de recorrer a Deus em algumas situações. É possível acontecer, porque somos seres emocionais e, dominados pela emoção, muitas vezes nós deixamos a palavra, não espelhamos naquilo que está escrito, determinado pelo Senhor para reger as nossas vidas e nos dar direção, e seguimos
aquilo que os pensamentos da nossa mente, seguimos os desejos do nosso próprio coração. E talvez possamos nós nos perguntarmos: os meus erros, as minhas falhas, o quanto elas interferem no propósito de Deus para com a minha vida. Algumas pessoas acreditam que um pecado cometido rouba a salvação. E dessa forma acabam numa gangorra, porque se busca Deus, sente que está salvo. Se reconhece um pecado cometido, acreditando que perdeu a salvação, fica no seu contexto com altos e baixos na sua vida espiritual, com dificuldades de prosseguir da presença de Deus. Mas eu quero dizer a você e trazer versículos e informações que possam falar ao seu coração e lhe dar uma diretriz, um direcionamento, para que você possa ser fortalecido em Deus. Não que isso seja, claro que não, alguma justificativa para que o pecado seja aceito, para que possamos nos sentir confortáveis em relação a um estilo de vida que é contrário à palavra de Deus. O Senhor nos chamou. Se nós nos consideramos cristãos, seguidores de Jesus, se temos por hábito estar no culto, ler a Bíblia, orar, somente essas 3 disciplinas já é suficiente para nós nos encaixarmos na condição de cristãos. Mas não é o fato de estar na igreja que, em verdade, afirma o nosso cristianismo, embora seja extremamente importante e necessário cultuarmos a Deus em comunidade, e por isso estamos na igreja. Se o nosso relacionamento com Deus, por meio da oração e do vínculo que nós criamos com a Bíblia, quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós estudamos, quando nós estamos sendo pautados pela Escritura, quando ela se torna, sim, o nosso guia, então, isso nos impede de cometer erros? Não. Ainda assim, estamos sujeitos a falhar, e muitas vezes falhamos. Contudo, o fato de, sendo cristãos, falhar, errar, cometer pecado, como lidar com essa situação? Precisamos ir muito além de uma aceitação de que a vida é assim mesmo, de que eu não consigo me estabilizar no nível acima de cristianismo. Então eu vou contando com a misericórdia de Deus sobre a minha vida, para que Ele possa me sustentar e me abençoar nas minhas coisas. Eu estou falando para cristãos, porque pessoas que têm a vida sujeita ao pecado, aquela pessoa que ela não tem um vínculo com o Senhor, que Deus é um Deus distante, um Deus de expressões como: vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te crie, e por aí vai. Essas pessoas não se enquadram dentro daquilo que eu estou falando. Por que não? Porque o endurecimento do coração vai conduzir essas pessoas a uma destruição, porque destrói o próprio corpo e serão destruídas pelo Senhor. É o que nos afirma o apóstolo. A não ser que
esta pessoa receba a palavra de Deus, a não ser que as dificuldades do seu dia a dia, a não ser que as situações do tempo presente estejam estrangulando, estejam apertando, estejam fazendo com que essa pessoa entenda que a sua vida está insuportável e que o único caminho é render-se a Jesus Cristo e a buscá-lo, seguir os seus mandamentos. Mas para nós que somos igreja do Senhor, eu quero dizer a você que a Bíblia, ela é para você, é para mim, mas que ela não está a seu favor. E se aprofundarmos, em princípio, nós vamos pensar que a Bíblia é contra nós. E, de certa maneira, isso faz muito sentido. Por quê? Porque, em verdade, a Escritura Sagrada, ela vem para moldar você, vem para modelar você, vem para modificar você. Deus recebe a qualquer um que se volte para Ele. Mas uma vez que a pessoa se volta para o Senhor, aí sim, ela entra num processo de modelagem. E mesmo sendo aperfeiçoado por Deus na ação do Espírito sobre a vida dela, ela está vivendo em um mundo caído. E temos todos nós a nossa própria carne que depõe contra nós. Nós temos o padrão do mundo que nos empurra para longe de Deus. E temos, obviamente, o diabo, que está presente e anda ao derredor, rugindo como se fosse leão, buscando a quem possa tragar. E creio que a maioria de nós conhece esses versículos. Mas observa comigo em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Se tiver com a escritura, abra, ou então leia no telão. Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz: não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto colherá. Não se deixe enganar. Sabemos das sutilezas malignas do diabo, que usa o mundo, que usa a própria carne, buscando alcançar por meio de pensamentos intrusivos, pensamentos que vêm à nossa mente sem que nós queiramos e que podem ganhar lugar, ganhar espaço em nossa mente, fazendo com que nós aceitemos um modelo de vida que é contrário ao que Deus nos ensina na palavra. E vamos deixando, pouco a pouco vamos nos afastando da palavra de Deus. Não se deixe enganar. Zombamos nós de Deus quando rejeitamos o sacrifício oferecido por Ele através da vida do seu Filho Jesus, que sacrificou-se morrendo na cruz, cujo sangue foi derramado para a nossa salvação. Nós compreendendo isso, certamente nos apegamos a Deus. Mas aqui no fechamento do versículo, uma frase que diz: aquilo que o homem semear, isso vai colher. E a questão é que muitas vezes nós andamos como cegos, como se tivéssemos uma venda sobre nossos olhos, semeando os instintos do nosso coração, semeando aquilo que ouvimos de pessoas, não confrontando as mensagens que nós recebemos com aquilo que diz a palavra de Deus. Eu estou dizendo a você acerca de disciplina, e a disciplina é algo horrível. É horrível a nossa carne,
quando nós somos corrigidos, quando somos repreendidos. E normalmente e naturalmente, em princípio, nós rejeitamos. Não, eu não quero isso, não vou ouvir isso, eu não preciso ouvir isso. Mas quando o Espírito do Senhor está sondando o nosso coração, ainda que repudiemos e rejeitemos inicialmente, então nós, acalmando o coração, pensamos melhor. E aí reconhecemos muitas vezes. E se não reconhecemos, muitas vezes nós estamos sujeitos a tantas circunstâncias difíceis na nossa vida, que são resultados da nossa indisciplina em relação a Deus e ao chamado de Deus na nossa vida. Então perceba que o que eu estou te falando é algo sério, é algo importante. Em Hebreus capítulo 12, no verso 11, o Senhor nos diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria num primeiro momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele por quem ela é exercida, a disciplina. Irmãos, um mero estágio. Deixa eu te dizer 3 coisas importantes no decorrer dessa mensagem. O primeiro estágio é a falha, é quando nós falhamos, quando nós miseravelmente nós falhamos com Deus. E o segundo ponto, a falha vai trazer a quebra, é quando nós ficamos quebrados, moídos, arrasados, arrebentados, lá no nosso íntimo. E aqui entra um diferencial muito grande em relação ao mundo. Uma pessoa quando erra, estando vivendo o padrão do mundo, ela não tem um arrependimento, ela sente remorso. E o remorso vem para a morte, enquanto que o arrependimento vem para a vida. Porque a pessoa remói aquilo no seu coração e não consegue encontrar perdão. O auto-perdão, ela não consegue encontrar muitas vezes o perdão do outro e sente uma necessidade absurda do perdão alheio, mas não consegue encontrar. Porque a premissa para o perdão é o arrependimento e não remorso. Mas a quebra dói. E quando nós somos quebrados, mas não foi Deus, foi a circunstância. Sim, a consequência natural daquilo que foi feito, claro. Mas Deus, Ele se insere na nossa vida de uma maneira tão profunda, que Ele usa todas as nossas circunstâncias a nosso favor. Mas o favor de Deus para com a nossa vida não é exatamente aquilo que nós queremos inicialmente. Mas Deus pensa maior e melhor sobre você do que você mesmo. E esta quebra, ela vem quando nas áreas da nossa vida nós estamos carentes, necessitados. Pode ser no financeiro, pode ser no relacionamento pessoal ou profissional. Em verdade, pode ser em qualquer área da sua vida, pode ser nos sentimentos do seu coração, pode ser nas prisões emocionais, enfim, as situações que oprimem. Mas como Deus que me ama pode permitir que eu seja oprimido? Como Deus pode permitir que a tristeza se assenhore do meu coração? Como Deus pode permitir que eu viva envergonhado, constrangido, por causa de cobranças na minha vida? Ele permite.
Porque o plano de Deus não é aqui, o plano de Deus é aqui, em cima, é no alto, não é embaixo. Embaixo, onde nós colocamos nossos pés, a terra. Nós estamos vivendo, e a grande questão do controle sobre a nossa vida está exatamente em quem que manipula esse controle. Se somos nós mesmos, ou se é Deus que o faz. E quando Deus o faz, em verdade, Ele diz a você o que fazer, Ele instrui você, porque Ele deseja que você faça as escolhas certas na sua vida. E a questão é que toda escolha errada que nós fizermos vai ter consequência. Toda escolha correta que nós fizermos vai ter recompensa. E muitas pessoas acabam assim, frustradas ou indignadas, revoltadas até, com uma frase: cada um tem aquilo que merece. É duro, mas se você quer conserto, se você quer ascender, se você quer subir, se você quer melhorar, se você quer algo maior do que aquilo que você está tendo, você precisa entender isso. Cada um tem aquilo que merece. É duro, mas se você quer conserto, se você quer ascender, se você quer subir, se você quer melhorar, se você quer algo maior do que aquilo que você está tendo, você precisa entender isso. Porque eu sei que, mas eu não estou nem um pouco satisfeito com aquilo que eu estou vivendo. Vir para Jesus, para Deus, maravilhoso, é isso mesmo, está correto. E o relacionamento com esse Jesus é que vai definir muita coisa na sua vida, para que você possa receber do Senhor. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então entenda, você recebeu Cristo, talvez já tenha passado pelo batismo, talvez já tenha anos e anos e anos e anos no Evangelho. Então essa obra tem um prosseguimento, e existe uma promessa do Senhor por meio do apóstolo Paulo de que o Senhor, Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Deus eterno, o Pai, Criador de todas as coisas, Ele começou uma obra na sua vida, Ele vai completar essa obra. Então, entenda uma coisa: a disciplina é importante? Sim. E é necessário submeter-se à disciplina de Deus. E quando nós temos clareza, mas Deus está me castigando? Não exatamente. Você está recebendo a devida paga por situações e questões, por escolhas, decisões, palavras e ações daquilo que você fez da sua vida. Você é responsável pela sua vida. Todos nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Mas a última palavra, para você que está em Cristo, não será de condenação, não será de julgamento, mas será de graça, da graça de Deus presente na sua vida. Compreende isso? Recebe isso no seu coração? Entenda que o processo pode ser doloroso, mas mais doloroso do que o processo de ser cristão, de encontrar a verdade da palavra e decidir seguir essa palavra, é rejeitar Deus na sua vida. Esse processo de exclusão de Deus é muito mais difícil e mais doloroso do que o fato de aceitá-lo e de andar nos seus caminhos. Agora, a disciplina de Deus, ela não anula o propósito de Deus, não anula. Observe uma coisa: existe um sentimento que está presente no íntimo de cada ser humano, o orgulho.
E orgulho é o princípio da destruição, nos diz Provérbios. Então, se o sábio Salomão disse que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. Sabe que as pessoas assim, só olham as pessoas de cima para baixo, tratam os outros como se fossem inferiores. Obviamente, a pessoa que é orgulhosa, ela falta humildade, que é o extremo oposto. Se a pessoa é orgulhosa, ela não tem humildade. Então é na medida que nós demonstramos humildade, e por isso a disciplina do Senhor vem para recebermos humildade, porque sem humildade não há cristianismo verdadeiro. Então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos aqui. Na quebra, Davi, todos conhecemos o pecado de Davi, o grande pecado de Davi. Teve outros, mas o adultério com Batseba, a articulação para que o marido de Batseba fosse morto, esse foi o grande pecado. E ele ficou quebrado. Primeiro fez um jejum, oração e jejum, cobrindo com cinzas e pano de saco, até que o seu filho faleceu. O filho do pecado morreu. Mas Davi, posteriormente, corrigiu aquela situação, casou-se com Batseba e teve Salomão. E já na terceira fase, porque aqui falha, a quebra e a glória de Deus. E a glória do Senhor se manifesta muitas vezes por meio de ações aqui na terra, somando com aquilo que Deus há de entregar na eternidade. E Salomão foi chamado pelo profeta de Jedidias, que significa amado do Senhor. Então observa você como Deus tratou Davi. Eu não vou me estender muito por questão de tempo. Davi foi punido pelo que cometeu, pelo erro que cometeu. Mas posteriormente ele ficou reconhecido como amado do Senhor. Tanto é que o Messias, Jesus Cristo, foi reconhecido como filho de Davi. Então a glória de Deus se manifestou na vida de Davi, apesar do erro que ele cometeu. Moisés, 40 anos no deserto, que luta. Na hora de entrar na terra prometida, o Senhor dá a ele uma ordem: fala a rocha, para que brote água. Ele, por uma ira no seu coração, um ato de impaciência, ele bateu na rocha. Consequência, ele não entrou na terra prometida. A falha, desobedeceu aquilo que Deus havia dito para que ele fizesse. Agora entra um detalhe: anteriormente Deus mandou ele bater na rocha. Preste atenção nisso que é importante. Deus mandou que ele batesse na rocha numa outra situação, ele bateu, brotou água. Agora Deus mandou ele falar a rocha, não bater. E ele bateu. Então a questão, presta atenção, o que você está fazendo não é repetir o que você faz, mas estar atento àquilo que Deus está dizendo agora para você fazer, no seu tempo presente, na sua situação agora. Moisés, 40 anos lutando para colocar o povo na terra prometida, colocou, só que ele não entrou. Mas
Aí você salta 1400 anos, 1500 anos aproximadamente, e você vê a glória de Deus presente. Deus enterrou o corpo de Moisés de acordo com a Escritura. Ninguém viu o corpo de Moisés, foi enterrado por Deus. Mas 1500 anos depois, lá está Moisés no Monte Tabor, acompanhado de Elias e do Senhor Jesus Cristo. Isso me mostra, e quero que mostre a você também o seguinte: entenda que o seu tempo de vida, 70, 80, 90 anos, é mínimo em relação à eternidade. E o tempo que você tem aqui, você deve colocar-se diante do Senhor para ouvir a voz de Deus e adequar a sua vida dentro do propósito do Senhor. Vamos lá, Sansão. Sansão errou a vida toda. Os instintos de Sansão empurraram ele para uma desobediência em atos sequenciais. Basta você ler a vida de Sansão em Juízes. E como que ele acabou? Por causa da sedução de Dalila, ele perdeu a força, perdeu a visão, porque os seus olhos foram arrancados, e acabou como escravo, empurrando um moinho. Qual a recompensa terrena de Sansão? Tem. Ele orou ao Senhor, e no seu estado de aterramento, de destruição total, de completo abatimento, consciente da sua morte, ele orou ao Senhor, e a recompensa de Sansão foi que Deus ouviu a sua oração. Isso é poderoso, queridos. Eu a vida toda desonrando o chamado, quebrando o voto de Nazireu que Deus lhe deu, mas no último momento de vida, o Senhor o ouviu, restituiu a sua força. E de Sansão se diz que na sua morte ele matou mais homens do que em toda a vida. 3.000 homens morreram juntamente com Sansão. E a recompensa eterna? Tem. Sansão está registrado como os heróis da fé, lá de Hebreus 11. Tá. Davi, Moisés, Sansão, poderia incluir Pedro e tantos outros personagens bíblicos. Mas e eu? E você? A gente vive séculos depois e temos uma vida simples, lutando pela nossa sobrevivência, pela nossa manutenção, no cuidado da família, buscando estabelecer os nossos planos e sonhos pessoais, buscando seguir a Deus. A Bíblia fala de mim? Fala de você também. Ora, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 15, isso aqui é para mim e para você, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. Então existe um fundamento, não precisamos inventar nada, não precisamos criar nada. Tem um fundamento colocado, estabelecido pela Bíblia, pelo Senhor, o qual é Jesus Cristo. Ele é o firme fundamento da nossa fé. Agora preste atenção: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, palha e feno, a obra de cada um se manifestará, a verdade a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará a obra de cada um. Que fogo é esse?
A disciplina na qual você vive é uma espécie de fogo, porque é nas circunstâncias da sua vida que você mostra quem você é, a que você veio. As obras comparáveis a ouro, prata e pedras preciosas são as obras que você faz com foco, servindo, amando a Jesus Cristo, no reconhecimento do senhorio de Jesus sobre a sua vida. Dizemos: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o Senhor. E a nossa vida, o nosso o histórico de ações, aquilo que nós fazemos, precisa atestar que pertencemos ao Senhor e que o amamos, e a nossa vida está dedicada e voltada para Ele. Dedicar-se ao Senhor não significa religiosidade. O Senhor, Ele trouxe você por alegria e prazer dEle. Nós nascemos para a glória de Deus, e glorificar o Senhor por meio da nossa vida é ter uma vida aprazível a Ele, uma vida que o agrade. Isso não significa estar prostrado 24 horas por dia. Devemos amar ao Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade. Devemos honrá-lo por meio da nossa conduta, do nosso comportamento. Mas observe uma coisa: se a obra de alguém se queimar, que obra? As obras carnais, aquilo que é feito movido unicamente pelo instinto humano, aquilo que está fora da permissão do Senhor. As obras são comparáveis a palha, feno e madeira, porque se coloca no fogo, madeira no fogo, queima. Queima não? Vocês estão aí, né? Então repete. Eu não sou bom nessas coisas não, tá? Diz para mim aí: madeira no fogo, queima ou não? Palha no fogo, queima ou não? Feno, queima ou não? Sim. Essas obras são as obras carnais. Agora observe um detalhe no fechamento desse versículo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento ou prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, vamos lá. Se eu cometer um pecado aqui, esse pecado não me condena na minha salvação. É isso? Sim, é isso. Contudo, a sua vida terrena ficará terrivelmente prejudicada, porque você responderá com a sua vida pelo resultado que vai ter a escolha que você está fazendo. Eu estou falando para cristãos que estão na presença de Deus. Estou repetindo o que eu falei lá no começo. Eu não estou falando para pessoas que estão irremediavelmente vivendo situações de pecado constante e contínuo, que rejeitam a presença de Deus. Agora, como isso acontece? Entenda que o Senhor, Ele trata conosco, e a disciplina de Deus age como fogo na nossa vida. Queima, arde, dói. Mas estamos vivenciando a promessa de Deus e o propósito inabalável de Deus. Ele não se desfaz por causa de um erro, um pecado que você cometeu. Entende isso? Tá, mas vamos lá então. Então, se eu pecar, eu posso ir para o céu da mesma forma? No céu não vai entrar pecado. Então vai ter uma purificação antes. E não é purgatório. Acontece que o Senhor nos conhece e sabe como nós agimos e reagimos, sentimos e pensamos e vivemos. Mas no Senhor, no céu, não tem segunda classe. Salvo em Cristo Jesus. Este deve ser o nosso maior objetivo enquanto cristão. E é o propósito do Senhor de reunir a sua família, os filhos de Deus. Mas estamos envolvidos em uma natureza carnal.
E não estou dizendo que devemos ser condescendentes, que devemos aceitar situações de pecado, nos conformar com essas situações, acreditando que o Senhor deve aceitar. Eu estou dizendo a você que existe uma questão entre a disciplina que Deus impõe e a graça de Deus que nós recebemos. E o peso da disciplina vem sobre as nossas vidas, quer queiramos ou não. Na verdade não queremos, mas vem o peso da disciplina. Está pesado? Ana, cadê a Ana? Está pesado ou não? Tá? Mas você gosta, né? Então tá bom. Irmãos, vamos lá. Tá, e o que nós podemos fazer? O que devemos fazer na verdade? Primeiro, para de chorar sobre as cinzas da palha, do feno e da madeira. Para de se lamentar sobre erros cometidos. Sabemos nós que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observa, nos purificar de toda injustiça, como? Mediante a nossa confissão de pecados. Entende a importância da relação com Deus em um coração quebrantado? E aí? Buscar em Deus, para que o Espírito nos leve às obras comparáveis ao ouro, prata, feno. Feno não. Ouro, prata e pedras preciosas. Que são as obras daqueles que estão alicerçados, firmados em Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus disse para Paulo: a minha graça é suficiente. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, observa que nós enxergamos o mover de Deus, a ação de Deus em nossas vidas, quando o poder dele é aperfeiçoado nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. E é justamente quando nós olhamos para nós mesmos, reconhecendo a nossa condição de pecador, e nós nos dobramos diante de Deus e clamamos ao Senhor perdão, demonstrando arrependimento, que nós somos transformados de glória em glória. E essa é a nossa jornada, porque Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, e isso deve alegrar o nosso coração. Eu sei que, mesmo de Deus, a disciplina dói. O julgamento de Deus é real. Mas a graça de Deus está presente em nossa vida. E é a graça de Deus que consolida esse processo do nosso relacionamento com o Senhor. Entenda, muitos de nós, talvez todos nós, consideramos que a vida é difícil, a vida é dura, passamos provas, provações, existem um mar de dificuldades, acostumamos com jargões como tem que matar um leão todo dia. Viver não é fácil, mas entenda que o favor de Deus, que ouve as nossas orações, o favor de Deus que orienta as nossas escolhas, nos conduz para o melhor dele presente na nossa vida, para que nós possamos, conforme disse Isaías 1,19, comer o melhor dessa terra. E mesmo que não comamos
aquilo que os humanos, os homens, as pessoas julgam ser o melhor dessa vida. Sabemos que estaremos para sempre com o Senhor, porque o plano de Deus não é para as coisas do tempo presente como resultado final. Tanto é que a nossa vida não se encerra com a morte física, e a nossa viva esperança é que nós estaremos para sempre com o Senhor. E essa deve ser, essa deve ser a nossa viva esperança em Deus. Estaremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nos deu a promessa. E nessa promessa devemos colocar todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, e a glória do Senhor se manifestará em nós. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glórias sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Tamires? Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto. Atente a essas palavras.